De todas as histórias de nossos grandes oceanos azuis, as assustadoras histórias de navios fantasmas são facilmente as mais aterrorizantes. As tripulações desses navios misteriosos de repente desaparecem no ar, deixando os navios abandonados navegando por dias, ou até anos, nas intermináveis ondas do oceano. Enquanto muitos acreditam que essas histórias são todas obras de ficção, navios não tripulados, navegando assustadoramente ao redor do mundo, fizeram muitas manchetes. Com isso, vamos dar uma olhada em alguns dos navios fantasmas da vida real mais famosos e misteriosos do mundo. O navio fantasma de Myanmar. Em 2018, uma figura grande e sinistra foi vista navegando pelas brumas da costa do sul de Myanmar. Mas o enorme cargueiro que trazia o nome Sam Rutalang, PB 1600, na lateral, não respondeu a nenhuma das chamadas da guarda costeira. Por uma semana, ficou cada vez mais perto da costa, antes de encalhar em um banco de areia próximo. Quando finalmente parou, uma equipe embarcou hesitante no cargueiro esquisito, mas não encontraram outra alma viva. Sem a tripulação e sem carga, as autoridades ficaram perplexas sobre como um navio tão grande havia chegado às águas de Myanmar. Então começaram a vasculhar os registros e sistemas marítimos das últimas coordenadas conhecidas dos navios, quando se depararam com algo chocante. Descobriu-se que o cargueiro havia sido localizado pela última vez ao longo da costa de Taiwan, em 2009, quase uma década antes de aparecer em Myanmar. Isso acrescentou outra camada confusa ao enigma cada vez maior. O navio realmente passou 9 anos à deriva pelo Pacífico Sul, Atlântico Sul e Oceano Índico? Se não foi isso, então como chegou do outro lado do continente asiático, sem ser visto nenhuma vez? Com mais de 177 metros de comprimento, teria sido muito difícil perder ele. As autoridades de Myanmar estavam ficando cada vez mais inseguras, quando alguns dias depois, descobriram um rebocador a 80 km de sua costa. Depois de questionar a tripulação, eles descobriram que o rebocador estava rebocando a embarcação para um ferro velho em Bangladesh, para ser desmontado. Mas o mau tempo havia quebrado os cabos que prendiam o rebocador ao cargueiro, forçando a tripulação a deixar o velho navio. Embora isso explique como acabou sem tripulação e carga, as autoridades nunca descobriram onde estava por esses 9 anos desaparecidos. Até hoje, a misteriosa investigação ainda está em andamento. Ryo Unmaru. Quando a costa do Japão foi atingida pelo devastador tsunami de 2011, pelo menos 22 navios foram afundados, naufragados ou perdidos pelas ondas aterrorizantes. Mas um sobrevivente improvável conseguiu escapar para as águas do oceano. Ryo Unmaru, um navio de pesca de 50 metros, que se recusou a afundar sem lutar, exceto que não havia ninguém a bordo. Com todo o caos deixado no rastro do tsunami, supunha-se que ele havia afundado com o resto, então ninguém partiu para encontrá-lo. Por mais de um ano, o sobrevivente ficou à deriva pelo mar, sem rumo, quando de repente foi avistado na costa do Alasca. Ele estava à deriva a 290 km a sudoeste das fronteiras dos Estados Unidos e Canadá, e depois que a guarda costeira avaliou sua condição, eles consideraram seguro ser recuperado. Mas estar no mar por tanto tempo havia causado sérios danos ao velho navio. Seu tanque de combustível havia sido gravemente rompido e não podia ser bombeado, o que significava que não havia como rebocá-lo de volta à terra. Com medo de que pudesse se tornar um perigo para outros navios que navegavam na área, foi dada a ordem para que o navio solitário fosse afundado onde nadava. Usando uma série de canhões automáticos, a guarda costeira disparou contra o pequeno barco, incendiando o combustível restante que carregava. Cercado por um grande espetáculo de fumaça e mar, o navio afundou lentamente sob as ondas e fez a sua jornada final e solitária até o fundo do oceano. Jianseng, um verdadeiro navio fantasma da vida real. O Jianseng foi descoberto flutuando na costa australiana de Queensland em 2006. E após inspeção, os investigadores perceberam que não era apenas a sua tripulação que estava faltando. Ele não tinha características de identificação, nem mesmo um nome. Tudo o que eles sabiam com certeza era que o navio anônimo era um petroleiro de 80 metros, que claramente estava no mar há muito tempo. Depois que as equipes vasculharam cada centímetro do navio, eles finalmente encontraram vários documentos que indicavam que seu nome era Jianseng, mas sem o seu porto de origem, não tinha como saber de onde vinha. Para aumentar a confusão, uma enorme quantidade de arroz foi descoberta escondida embaixo do convés. Embora sem sinais de qualquer atividade humana, descartou a possibilidade de o barco ser usado para atividades ilegais, como contrabando. Pode ter sido usado para reabastecer barcos de pesca fora da zona econômica exclusiva da Austrália, que se estende por mais de 370 quilômetros de sua costa. Tudo o que os investigadores puderam concluir foi que ela havia sido abandonada há muito tempo. E no verdadeiro estilo de história de fantasmas, é improvável que alguém saiba de onde veio. A Bel-Lamica. A costa de Punta Volpe, na ilha de Sardenha, é conhecida pelo glamour de seus milionários. Mas as praias de areia branca e o mar azul brilhante receberam um visitante indesejado em 2006. A deriva ao largo da costa, um clássico e luxuoso veleiro de mastro duplo, valendo pelo menos $600 mil, parecia estar navegando sem um capitão.
estava a caminho de colidir com a costa rochosa da ilha, mas a guarda costeira conseguiu embarcar no navio e rebocá-lo bem a tempo. Embora o que eles encontraram a bordo fez o seu sangue gelar. Mapas do Mediterrâneo, pilhas de roupas e uma refeição sinistramente comida pela metade estavam espalhados pelo navio, indicando que alguém esteve lá recentemente. Muito recentemente. Para aumentar o mistério, o sistema de navegação GPS do navio teve sua memória apagada. A descoberta assustadora levou os investigadores a vasculhar o navio em busca de pistas. Apesar de sua busca minuciosa, eles não conseguiram encontrar nenhum documento para identificar o navio, exceto uma placa de madeira com a inscrição Belâmica, que curiosamente havia sido escondida sob uma pilha de almofadas. No entanto, quando eles cruzaram o nome com os registros de navegação, nenhum navio registrado estava navegando com esse nome. Devido ao seu abandono, várias questões começaram a surgir. Será que o dono caiu no mar? Teria sido usado em uma operação de tráfico ilegal e abandonado? As autoridades ficaram perplexas. Isso até que o seu dono se revelou. Frank Horiux, um cidadão luxemburguês, alegou que foi chamado com urgência para fora de seu navio, deixando ele ancorado na costa da ilha alguns dias antes. Mas isso levantou mais perguntas do que respostas. Por que não foi registrado? Por que a placa com o nome foi escondida? E por que a memória do satélite foi apagada? Frustrantemente, Frank nunca respondeu a essas perguntas, deixando todos indagando o que aconteceu exatamente para ele abandonar o seu barco. O que você acha que foi? Fraude fiscal? Uma família secreta? Talvez um casinho com um marinheiro? Conta aí nos comentários. O navio fantasma do Lago Superior. Quando o cinegrafista Jason Esselin pisou nas margens do Lago Superior de Michigan para filmar um videoclipe em 2016, ele esperava capturar um cenário bastante dramático. Mas ele conseguiu mais do que jamais poderia esperar. Brilhando nas águas agitadas do maior lago de água doce do mundo, estava um espectro gigantesco em forma de navio. Incapaz de acreditar em seus olhos, Jason capturou o evento esquisito na câmera. Como você pode ver, foi uma cena incrível, mas avistamentos de navios fantasmas aqui não são realmente raros. Isso porque os grandes lagos abrigam mais de 6.000 naufrágios, 200 dos quais estavam no trecho de 129 quilômetros, do Lago Superior ao largo de Whitefish Point, e não estava muito longe de onde Esselin estava filmando. Embora possa ser tentador pensar que isso foi uma assombração aquática, a realidade é muito mais fascinante. É provável que essa imagem cintilante seja o farol de Granite Island, a cerca de 19 quilômetros na costa de onde Esselin estava filmando. Mas a razão pela qual parece tão grande se resume à maneira como nossos cérebros o percebem. Da mesma forma, o Sol e a Lua parecem enormes quando estão empoleirados no horizonte, mesmo que na verdade não estejam nem um pouco mais perto. E esse vídeo joga o mesmo truque em nossos olhos. Ele capturou uma imagem menor que parece muito maior, pois está mais longe. Embora seja uma ilusão de ótica divertida, algumas pessoas ainda juram que isso pode ser um fenômeno de outro mundo, como um navio fantasma, um OVNI, ou até mesmo Jesus andando sobre as águas. Então, o que você acha que pode ser? Conta aí nos comentários. A Fata Morgana. Jason Esselin não é a única pessoa que capturou uma miragem misteriosa como essa na câmera. Imagens e vídeos de navios flutuando acima das ondas ou embarcações de formas impossíveis de todo o mundo alimentaram rumores de que frotas de navios fantasmas da vida real realmente assombram nossas águas. Mas esses navios estranhos nem sempre são o que parecem, graças a algo chamado Fata Morgana. É uma ilusão de ótica que ocorre quando as condições atmosféricas e visuais são perfeitas. Primeiro, uma massa de ar frio perto da água deve ser coberta por uma camada mais quente de ar mais alta na atmosfera. Então, durante o avistamento, raios de luz passam pelo duto dessas camadas quentes e frias, forçando a luz a mudar o seu ângulo e refratar. Mas como a luz curvada cria uma miragem completa, isso se resume à maneira como nossos cérebros processam a imagem diante de nós. Quando a luz atinge nossos olhos, nosso cérebro assume que a luz chegou em um caminho reto. No caso de uma Fata Morgana, a luz se inclina para baixo ao passar pelo ar mais frio, mas nossos cérebros colocam o objeto onde estaria, se viesse até nós em um caminho reto, o que significa que parece mais alto do que realmente é. Embora isso possa tirar o mistério dessas histórias de navio fantasmas, não impede que os avistamentos de navios tanque flutuantes ou embarcações estranhamente deformadas pareçam menos esquisitos. O MV Rena. Enquanto muitos navios fantasmas navegam pelos mares, outros perpetuamente assombram nas praias, encalhando e se tornando naufrágios de aparência amaldiçoada. E esse foi o destino exato que se abateu sobre o MV Rena em 2011. Correndo para chegar ao porto de Nova Zelândia, a tripulação do navio porta-containers de 236 metros decidiu tomar um atalho para cumprir o prazo. Ignorando as práticas básicas de navegação, eles se desviaram de seu curso e seguiram a todo vapor, pousando acidentalmente no Recife do Astrolábio, por causa dessa estúpida ideia. Na época, a Nova Zelândia não tinha equipamento capaz de alcançar o navio onde estava. Mas isso não foi o pior.
Cerca de 1.900 toneladas de óleo e combustível do navio começaram a vazar para o mar. Apenas 4 dias após o aterramento, uma maré de 5 quilômetros de óleo preto estava sufocando e afogando a vida marinha da Nova Zelândia. Foi rapidamente declarado o pior desastre ambiental marítimo da história do país, e as autoridades fizeram o possível para salvar o que podiam do navio. Mas o show do Hanna ainda não tinha terminado. A pressão das ondas começou a quebrar o navio em dois, fazendo com que quase 90 de seus enormes contêineres de aço mergulhassem na água. E quando ela se partiu, como uma espécie de presságio aterrorizante, as ondas ao redor dela de repente floresceram em um azul fantasmagórico. Embora parecesse uma maldição, na verdade era a carga de leite em pó do navio se rompendo e se dissolvendo no mar. Eventualmente, no início de 2012, as seções de proa e popa se separaram por completo e continuaram sua descida muito lenta sob as ondas. As autoridades continuaram seus esforços para salvar o máximo possível do navio, antes que ele se perdesse no mar para sempre, com mais de 24 mil toneladas de detritos também removidos do fundo do mar. A Nova Zelândia claramente queria que todos os lembretes dessa catástrofe total fossem dragados de seu oceano. Mas com grandes trechos do navio ainda assombrando o fundo do oceano, é impossível que eles se livrem das memórias dessa viagem amaldiçoada. A Estrela Americana SS. Agora, a maioria dos navios vistos abandonados em meio às ondas eram navios de carga, mas o SS American Star era um navio diferente. Construído na década de 1940 como um transatlântico, carregou 7 nomes diferentes em sua fenomenal carreira de 54 anos, incluindo SS América, SS Italis e USS West Point. Em 1993, foi vendida para uma empresa tailandesa, que tinha grandes ambições de devolvê-la à glória de 1940 e preservá-la como um enorme hotel 5 estrelas na costa de Phuket. Mas quando o SS American Star começou o reboque de 100 dias de sua doca na Grécia para a nova casa na Tailândia, ocorreu um desastre. Uma enorme tempestade sobre o Atlântico agitou algumas ondas selvagens. Isso fez com que as cordas do reboque do gigantesco transatlântico se partissem. Incapazes de consertar, o navio encalhou na costa da ilha de Fuerteventura. Infelizmente, o ângulo que atingiu tornou impossível o resgate. Em 48 horas, o ritmo implacável das ondas partiu o velho navio em dois, encalhado e abandonado. A seção de popa do navio ficou deformada e afundou sob as ondas em menos de um ano. Mas a proa, por outro lado, ficou desamparada na costa, até se submeter ao mar muito lentamente, finalmente desaparecendo sob as ondas em 2010. Embora o navio possa ter desaparecido, seu legado icônico e trágico está longe de ser esquecido. Mary Celeste. Agora, a história de Mary Celeste é arrepiante o suficiente para fazer até o mais forte dos marinheiros chorar por suas mamães. Em 1872, o navio Bergantim foi descoberto à deriva, a 645 quilômetros da costa dos Açores. Os pertences pessoais da tripulação ainda estavam em seus aposentos, e sua carga de 1.701 barris de álcool industrial estava praticamente intacto, juntamente com um suprimento de 6 meses de comida e água, mas não havia uma única alma a bordo para consumi-lo. O único bote salva-vidas do navio estava desaparecido, presumivelmente carregando os 10 membros da tripulação, incluindo a esposa e filha do capitão Benjamin Briggs, para o mar aberto. Tragicamente, eles nunca mais foram vistos ou ouvidos. O misterioso evento deu origem a uma das histórias de fantasmas mais duradouras da história marítima, e até hoje, os pesquisadores estão tentando descobrir por que a tripulação largou o navio. Uma teoria é que os piratas podem tê-lo tomado, embora isso pareça improvável, já que toda a carga ainda estava em seu lugar. Talvez a tripulação tenha se amotinado enquanto estava bêbada, com um farto suprimento de bebida. Mas, se fosse esse o caso, por que deixar o navio e escolher enfrentar a morte certa em um pequeno bote salva-vidas? Pessoalmente, minha teoria favorita, que foi inventada por teóricos da conspiração, é que a tripulação foi abduzida por alienígenas. Talvez o ET simplesmente não resistisse ao marinheiro. No entanto, é uma teoria que não parece tão louca, que se resume ao estado do navio. Quando foi descoberto pela primeira vez, o porão de carga estava submerso em 1 metro de água do mar, e o resto do navio estava totalmente encharcado. No entanto, ainda era navegável, como comprovado pelo fato de um barco de resgate ter conseguido rebocar o navio até Gibraltar. Além disso, uma das bombas do navio havia sido desmontada no convés, aparentemente desmontada pela tripulação antes de desaparecer. Parecia que o navio havia passado por alguns reparos que entupiram as bombas com serra e pó de carvão. Mas sem a bomba, o capitão Briggs não saberia quanta água o navio estava realmente consumindo. Temendo pela vida de sua esposa e filho, e sem saber dizer se o navio afundaria ou não, é possível que o capitão Briggs tenha dado preventivamente a ordem de abandonar o navio. Infelizmente, o mundo nunca vai saber ao certo o que aconteceu com essa infeliz tripulação, mas a fama de seu mistério vai viver em histórias de fantasmas para sempre. MV Alta.
quando a tempestade Dennis atingiu a costa irlandesa em fevereiro de 2020. Os moradores costeiros do condado de Cork ficaram encharcados e atordoados quando um navio de carga colossal apareceu de repente em suas costas. Estava enferrujado e danificado além da conta, e embora tivesse conseguido se manter acima do mar em uma tempestade tão traiçoeira, o navio de 76 metros estava estranhamente desprovido de qualquer tripulação. Quando investigadores examinaram os destroços enferrujados, não encontraram nenhum sinal de vida, mas descobriram o nome do navio misterioso, MV Alta. Isso deixou os investigadores com as mandíbulas no chão, porque o MV Alta havia desaparecido no alto mar do Oceano Atlântico mais de um ano antes. Ele estava em uma viagem da Grécia ao Haiti, quando seus motores falharam repentinamente, a quase 2.092 quilômetros da costa das Bermudas. Incapaz de fazer os reparos adequados, a tripulação de 10 homens percebeu que não tinha escolha a não ser abandonar o navio. Eles foram resgatados pela guarda costeira dos Estados Unidos e chamou o proprietário do barco para rebocá-lo para a costa. No entanto, quando o rebocador atingiu a Guiana, o navio foi terrivelmente sequestrado. Depois disso, seu destino permaneceu desconhecido, até setembro de 2019, quando um navio de patrulha de gelo o encontrou flutuando impotente, no meio do Atlântico. As correntes oceânicas arrastaram o navio pelas costas da África e da Espanha, onde acabou encalhando nas cordilheiras rochosas da Irlanda. Caramba, isso não foi apenas uma viagem de longo curso, foi uma odisseia completa. O SS Oriskany. Agora, esse próximo navio pode não ter sido deixado navegando em alto mar, mas a sua despedida final certamente vai causar calafrios na espinha. O USS Oriskany era um porta-aviões de classe Essex, que foi lançado em 1945. Ele era carinhosamente chamado de The Mighty O, e com um bom motivo. Com incríveis 278 metros de comprimento, era capaz de transportar até 82 aeronaves e desempenhou um papel vital durante as guerras da Coreia e do Vietnã. Então, depois de quase 50 anos de serviço fiel, foi vendido para a sucata, em junho de 1994. Depois que ele foi quebrado, a questão do que fazer com seus restos enferrujados permaneceu. Os melhores cérebros da Marinha refletiram, e depois de receber o sinal verde da Agência de Proteção Ambiental, decidiram afundá-lo no Golfo do México. Isso não era para um tipo de prática de tiro ao alvo, pois ele se tornaria o maior navio já afundado de propósito no mundo, para se tornar um recife artificial. Em maio de 2006, ele foi rebocado a 38 quilômetros da costa de Pensacola e carregado com aproximadamente 227 quilos de explosivo C4. A explosão foi ensurdecedora e 37 minutos depois, o Mighty O afundou no mar. Hoje fica a 60 metros abaixo das ondas, e o que costumava transportar marinheiros marítimos agora sustenta todo um ecossistema subaquático de corais, plantas e peixes. Não é incrível como a natureza sempre se apodera das coisas? Iate fantasma. Em abril de 2007, uma tripulação de 3 homens embarcou em um catamarã com destino à Austrália Ocidental e se preparou para embarcar na viagem de sua vida. Des Batten e os irmãos Peter e John Tunstad estavam prontos para uma aventura de 2 meses cheia de sol e mar sem fim. Mas o seu iate, o Cas 2, foi encontrado à deriva a 160 quilômetros da costa apenas 5 dias depois, sem uma única alma a bordo. O motor estava em marcha lenta, uma xícara de café meio bebido estava sobre a mesa, e um laptop na cabine principal ainda estava funcionando. E o mais preocupante, todos os coletes salva-vidas ainda estavam a bordo. Era como se eles tivessem acabado de sumir do mar. O barco em si estava em boas condições, embora uma vela estivesse totalmente rasgada. Com medo de que tivessem acabado no mar, uma enorme operação de busca e resgate foi lançada. Tragicamente, porém, nenhum vestígio dos homens foi encontrado. Em uma busca desesperada por pistas, uma investigação forense examinou o iate com um pente fino. E durante a busca, eles se depararam com um vídeo angustiante. Era uma gravação da última vez que qualquer um deles tinha sido visto com vida, na manhã em que partiram. Eles estavam todos rindo e pescando, mas então, preocupantemente, mencionaram como o céu azul à frente de repente se tornou ameaçador. Por mais angustiante que tenha sido, houve sugestões de que os homens haviam encenado o desaparecimento por causa do seguro. Mas os relatórios dos legistas concluíram mais tarde que uma série de acidentes estranhos foram os culpados. Parecia que um dos irmãos havia caído na água depois de tentar soltar uma linha de pesca presa na hélice do iate. O outro irmão então caiu tentando resgatá-lo. Desesperado para salvar seus amigos, Batten tentou virar o navio, mas um vento repentino fez com que a lança do iate balançasse e o derrubasse também. Isso significa que todos os 3 homens ficaram presos na água, enquanto o iate se afastava deles, junto, infelizmente, com qualquer chance de serem resgatados. Taiching 21. A ideia de estar totalmente perdido em alto mar é aterrorizante o suficiente por si só, mas para a tripulação do Taiching 21 era apenas o começo. Em 2008, a casca eviscerada do pequeno navio de pesca foi descoberta flutuando na costa da ilha de Kiribati. O barco de 50 mil quilos foi totalmente abandonado, com grandes porções queimadas e carbonizadas. Os estômagos dos investigadores afundaram quando perceberam que um grande incêndio deve ter ocorrido a bordo. Enquanto as chamas aumentavam, os 29 membros da tripulação e seu capitão foram forçados a escolher serem queimados
queimados vivos ou enfrentar o vasto oceano aberto nos botes salva-vidas do navio. Mas o pior era que a casca do barco não estava mais fumegando, indicando que o fogo havia forçado os marinheiros a sair vários dias antes, pelo menos. Descobriu-se que a última transmissão de rádio foi em 28 de outubro, mas os restos queimados foram encontrados em 9 de novembro, o que significa que qualquer comida ou água que eles recuperaram deve ter acabado muito antes. Não havia absolutamente nenhum tempo a perder, e um esforço de resgate logo estava em andamento. As tripulações da Força Aérea dos Estados Unidos e da Nova Zelândia subiram aos céus enquanto a Marinha de Fiji vasculhava os mares, procurando em mais de 54.390 km² de oceano vazio. Mas 30 horas depois, ainda não havia sinal do capitão ou da tripulação. À medida que as equipes lentamente aceitavam a situação, o Sol desapareceu na missão de resgate, juntamente com qualquer esperança de encontrar a tripulação viva. Lyubov Orlova. Enquanto o destino das tripulações desaparecidas cimenta muitos navios no folclore de navios fantasmas, o Lyubov Orlova é contemplado por outro motivo: o seu tamanho. Com incríveis 220 metros de comprimento, pesando 1.565 toneladas, esse navio de cruzeiro ártico incrivelmente grande era difícil de perder. Foi uma rainha soviética dos mares, na década de 70, mas os custos crescentes de manutenção e má gestão lentamente transformaram de um navio de cruzeiro em um navio fantasma. Em 2011, um relatório de inspeção canadense descobriu uma série de problemas, desde tubos estourados e mofo, até infestações de ratos e danos estruturais graves. Incapaz de cobrir os custos dos reparos e as taxas de doca que acumulou, o navio foi vendido para a sucata a Neptune Shipping Company, mas ele ficou no porto por mais de um ano, decaindo ainda mais. Eventualmente, em janeiro de 2013, o lamentável estado de um navio foi engatado a um rebocador, destinado a ser rebocado para um ferro-velho da República Dominicana. Exceto que o Lyubov tinha outros planos. Um dia depois de deixar o cais, o cabo de reboque do navio quebrou, deixando ele à deriva. A tripulação tentou desesperadamente reconectar as linhas, mas ventos fortes e tempestades fizeram com que eles voltassem de mãos vazias. A responsabilidade então caiu para seus proprietários oficiais, Neptune. Mas eles falharam em colocar qualquer tipo de plano de resgate em prática. Com medo de colidir com a plataforma de petróleo Hibernia, as autoridades canadenses navegaram para o resgate e ganharam brevemente o controle da embarcação. Mas os cabos de reboque se romperam de novo. O estado perigoso do mar tornou impossível reconectar os cabos, então foi tomada a decisão de deixar encalhado em águas internacionais. E a partir daí desapareceu misteriosamente. Durante semanas, ninguém viu o transatlântico de 1.500 toneladas nos tempestuosos mares do norte. Muitos assumiram que afundou quase que na hora, mas no final de fevereiro, ele foi visto vagando a 2.415 km da costa irlandesa. De lá, ele estava indo para a Europa, mas ele não foi visto desde então. Quais desses navios fantasmas da vida real você gostaria que fossem inventados? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.